semana aí juntos, poder experimentar não somente o lado intelectual, o lado filosófico da doutrina, mas especialmente começar a experimentar em nós uma melhora significativa. Vocês perceberam que é difícil encontrar alguém que você diz assim, nossa, o fulano era tão bom e agora ele ficou uma pessoa má. A gente não vê isso, você reparou? A gente só vê assim, nossa, o fulano não era tão bom e está se melhorando. Que beleza. Você percebe isso? Eu, pelo menos, não sei se vocês conhecem. Eu não conheço ninguém que era muito bom e passou a ficar ruim. Passou a ficar menos bom, vamos dizer assim. Não conheço. Não sei se alguém aqui conhece, me perdoa aí o ato falho meu aqui. Mas isso assim, conversando com a nossa amiga Pérola aqui, isso me estimula muito. Porque nós estamos propensos a um crescimento incessante. Nós estamos com uma propensão a viver uma vida mais plena, mais êxito. Nós vamos experimentar coisas inimagináveis. Tem muitas tecnologias que vão surgir, são absolutamente fantásticas. Não quero aqui trazer previsão, não. Parecer que o Nostradamus, não é essa a minha intuito. Mas assim, eu só trouxe essa reflexão inicial para nos estimular assim, que a gente continue estudando. Nós estamos fazendo aqui algo muito nobre. Não é para a gente se aparecer para ninguém. Nós estamos realizando aqui é um autocrescimento que vai fazer muita diferença no futuro para nós. Nós estamos fazendo aqui o que a doutrina espírita faz, que propõe para nós, é igual você colocar uma moedinha hoje numa poupança e deixar ela lá, deixa ela render. Lá na frente vai virar uma boa quantia para você fazer algo que você vai necessitar muito. Então, faça esse investimento em você. Invista na sua vida. Invista no seu conhecimento. E a mensagem de hoje, como disse bem a nossa pérola, vem a ser a reflexão em torno da parábola da figueira seca, que é uma das parábolas de Jesus, que à época usava uma maneira de se expressar, fazendo comparações de nós com plantas, com animais. Por exemplo, muita gente cogita dessa parábola assim, nossa, Jesus amaldiçoou uma figueira. Algo absolutamente incompatível com a figura de alguém que veio nos ensinar docilidade e amor. Por isso que o Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo que se dedica exclusivamente a esse tipo de mensagem, que é a chamada moral estranha. E o Evangelho segundo o Espiritismo trata muito bem disso. E como Jesus tinha uma permissão divina de usar o que ele quisesse para poder trazer para nós ensinamentos absolutamente relevantes, tanto que passados 2000 anos nós estamos aqui falando sobre essa parábola, a mensagem de hoje vem trazer para nós aquela sensação assim, de que, poxa, na época que ele disse isso, o povo deve ter ficado achado, assim, muito estranhado, né? Achado estranho aquilo. Como que alguém que vem ensinar a fraternidade pode passar por uma figueira? Eu vou até trazer o texto aqui, vou ler ele aqui para nós, para a gente ser fiel. Vamos entrar nele. Está ao vivo aí, é? Vai ver que você não está... É no Facebook, é? Vai ver que ela não está procurando o lugar certo, então não está achando o lugar certo. Bom, depois a gente vê isso aí. Mas olha só, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, tem um capítulo chamado A Fé que Transporta Montanhas. E lá nos itens 8 e 9 tem a parábola da figueira seca, que vem a ser o seguinte. E a outro dia, como saíssem de Betânia, teve Jesus fome. E tendo visto ao longe uma figueira, foi lá ver se acharia nela alguma coisa. E quando chegou, nada nela encontrou senão folhas, porque não era tempo de figos. E falando, lhe disse Jesus, nunca mais coma alguém frutos de ti para sempre. E no outro dia pela manhã, ao passarem pela figueira, viram que ela estava seca até as raízes. Então, lembrando, Pedro disse para Jesus, olha, mestre, como secou a figueira que tu amaldiçoaste? Respondendo Jesus, lhes disse, tem fé em Deus. Em verdade vos afirmo, que tudo o que disser a este monte, tira-te, lança-te ao mar, e isto sem hesitar no seu coração, mas tendo fé que tudo o que disser sucederá, ele o verá cumprir assim. É uma mensagem muito truncada, né? Uma mensagem que foi traduzida de um texto hebraico, que na época tinha as suas maneiras de se expressar, que hoje a gente não entende.
Hoje a nossa linguagem é muito mais completa, ainda mais na língua portuguesa. Nós temos uma vastidão de palavras para expressar os mínimos detalhes, né? Mas, primeiramente, nós precisamos trazer um fato histórico aqui para poder explicar algumas coisas. Primeiro, a folhagem das figueiras, lá na região onde Jesus andava, costuma aparecer mais em maio e junho. Maio começa a folhagem, em junho começam os frutos. E essa passagem, consta no Evangelho, foi em abril. Então ele viu essa folha, né, com árvores e ele pensou assim, poxa, deve ter sido uma árvore temporã, uma árvore que adiantou a sua florada. Então ele imaginou que ela tivesse frutos. Então Jesus não estava doido, não. E você sabe que existe isso na natureza em várias espécies de frutos, de folhagens, mais diversas. O fruto que ele eclode, ele aparece antes do tempo. Se era programado para ser junho, mais ou menos, para começar a dar figos, e em abril Jesus já viu uma árvore frondosa, ele falou, poxa, deve ter frutos também. Então ele chegou lá e se deparou com ela totalmente estéril, totalmente improdutiva. Ok. E aí falou assim, Jesus disse assim, tenho fome. Só que era no sentido figurado. Jesus tem fome de nos apresentar o Evangelho. Jesus sendo filho do Altíssimo, filho de Deus, nosso Pai, vem trazer para nós informações como uma missão. Ou seja, ele esteve entre nós apenas 33 anos, teve que fazer um processo muito complexo de se rematerializar para poder adensar sua matéria já absolutamente fluídica, absolutamente luminosa, para criar um corpo físico. Alguns estudiosos dizem que levou muito tempo, muitos séculos, até ele conseguir fazer essa readaptação, para conseguir de novo estar dentro do corpo físico, e com uma missão curta, porém muito relevante. Estamos aqui nós, 2000 anos depois, falando sobre isso. Então, quando Jesus disse que tem fome, ele não tinha fome literalmente, ele não precisava se alimentar na hora. Ele tinha fome e tinha sede de nos alimentar, de extrair de nós até frutos. Percebendo que então nós, né, os seus irmãos, de uma colônia de 20 bilhões de pessoas, não sei se vocês sabem, mas Jesus é responsável por 20 bilhões de almas desse mundo. Estamos encarnados aqui entre nós, 8 bilhões atualmente, mas tem mais de 12, alguns relatam até quase 30 bilhões. Não há ainda um número muito preciso, mas você imagine a sensação de satisfação de um indivíduo que dentro dessa grande missão de coordenar, de ordenar, de trazer ensino a essas pessoas, inclusive aquelas que viriam depois, muitos estavam encarnados até em outros mundos, por isso que a população da Terra vai sempre aumentando, né? Muitas pessoas fazem contas e falam, peraí, como é que a população era 1 bilhão? E aí se a pessoa desencarna e depois reencarna, então era para ter sempre 1 bilhão, não é? Mas é isso aí que está. Há muitas moradas na casa do meu pai. Nós viemos de vários mundos. Alguns de nós, algumas, né, então eu acho que não sei se aqui entre nós deve ter algum benfeitor assim, vieram até de mundos mais avançados em missão nos auxiliar. Existem aqueles também que a gente sabe que vieram de mundos mais atrasados para aqui se aperfeiçoarem também. Então quando Jesus disse que tem fome, a fome dele era de nos alimentar e de perceber em nós que nós também estamos produzindo frutos. Não adianta a aparência, a opulência de uma árvore majestosa. Mas se ela não produz nada, ela é fadada à esterilidade. É fadada ao fracasso. Então, a árvore poderia então se propor somente se alguém produz somente sombra. Uma árvore que não produz frutos. Você pega, por exemplo, aí um eucalipto. Ele não produz frutos. Ele só produz aquele cheiro gostoso dele, né? Mas ele não tem nenhum propósito, né, de trazer nenhum fruto. Agora você imagina, se nós então somos figueiras, nós temos que produzir figo. Nós temos que produzir algo relevante. Ó, a explicação dos Espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo sobre essa parábola é a seguinte. O símbolo dos que apenas apresentam propensão para o bem, mas que em realidade nada de bom produzem, os oradores que mais brilho têm do que solidez, aí já pegou eu aqui, hein? Só que aí vamos transferir um pouquinho isso, os oradores. Tem alguém aqui que não é orador? Alguém aqui que se considera assim, não sou orador? Levante a mão, por favor. Você não é oradora? Não é? Todos nós somos oradores. E todos nós falamos com pessoas todos os dias. Você não conversa com alguém todo dia? A não ser que você vive isolado no mundo aí. Aí você não é orador.
Aí você pode conversar no máximo com o espírito, né? Mas você não conversa com ninguém encarnado. Então, quando se fala aqui de orador, fala, tô tranquilo, então vai ser com esse careca aí que a coisa vai pegar, ele que se vire com essa informação. Aí eu só estou aqui falando para vocês, mas cada um de vocês fala com muitas pessoas por dia, né? Então, qual tipo de produto que eu estou oferecendo às pessoas? Será que eu tenho somente o gogó, a boa palavra, mas será que eu não faço aquilo que eu falo? Será que eu dou bons conselhos, dos quais eu pratico muito poucos deles? Então, vê como é que a espiritualidade vai nos espremendo. É uma coisa para a gente pensar. Aqui é um questionário, eu estou induzindo que a gente faça uma reflexão e descubra se eu sou assim, se você é assim. Ninguém vai te questionar se você está agindo mal. Nós temos que começar a pensar assim, será que eu, no alto da minha inteligência, do conhecimento que tenho já doutrinário, será que eu ando fazendo bom uso desses recursos que eu já tenho, do conhecimento que eu tenho? Ou será que eu sou um indivíduo que falo bem, dou bons conselhos, mas na hora que ninguém está vendo, eu sou um verdadeiro tirano? Cultivo maus pensamentos, falo mal das pessoas por trás. Será que eu tenho feito, por exemplo, uma questão assim, ó, a pessoa entra em contato com você no WhatsApp, hoje em dia dá para usar exemplo de WhatsApp, todo mundo tem, né? Todo mundo tem um telefone. Aí, ó, o fulano vem falar comigo aqui, ó, o que será que é, hein? É bom, bem isso aqui, ó, uma encrenca na minha vida. Só me procura para resolver problemas, só. Me procura para desabafar, para pedir dinheiro emprestado. Aí depois, na hora que você vai falar com a pessoa, como é que você faz? Oi, fulano, tudo bom? Que bom que você falou comigo, hein? Olha, estava com saudade de você. Quer dizer, não é um exemplo desse? De um orador que tem o brilho da palavra, mas tem algo obscurecido por trás dela? Ou será que nós já entendemos assim, o fulano está falando comigo aqui, pela 10ª vez nessa última semana, mas é porque ele deve ver em mim algum ponto de luz, deve representar ele. Você sabia que nós somos muitas vezes as figuras que representam Deus na vida das pessoas? E você sabia que às vezes nós somos a figura que representa o diabo na vida das pessoas? Deve ter gente que pensa assim, de mim, nossa, você é um cara legal, né? Se eu for procurar ele, vai ser algo, vai me trazer uma luminosidade, uma coisa boa. E deve ter gente que deve pensar o contrário. A praga daquele oceano aí, ó, aquela encrenca lá, melhor nem ver, que é melhor, né? Já, se não ver mais uns 40 anos aí, vai ser ótimo. Então, o que será que a gente representa na vida das pessoas? Será que nós estamos sendo falsos conosco? E pensa bem, nessa situação que eu falei, de pegar o WhatsApp e pensar, oh, encrenca do cão aqui falando comigo, ó, e depois vai lá e é todo sorrisos, é uma linguagem fina, uma linguagem macia. Quer dizer, nós estamos fazendo mal para nós mesmos. E a pessoa que está recebendo o WhatsApp fala, nossa, olha, você viu como que ele me trata bem, né? E eu estou lá pensando mal da pessoa na que eu vejo ali a menção dela. Eu olho lá um áudio, 4 minutos. Nossa, estou pondo a velocidade 5 aqui. Vai ser logo, vai. Nós temos que nos avaliar se nós estamos agindo dessa maneira. Porque aí nós estamos mostrando que nós somos essas figueiras que Jesus vem um dia querer se saciar, de ver se o ensino que ele deu teve relevância, funcionou, e ele vai encontrar nós totalmente estéreis. Não estamos produzindo frutos. E eu vou te dizer um negócio ainda. Ainda assim, tá bom. Se você só consegue falar mal da pessoa em pensamento, na hora que você olha o WhatsApp, e no exteriorismo, não fala isso para ela, sai da minha vida, vai, escola de mim. Deixa eu livre aqui e tal. Se você não maltrata a pessoa, se só guarda para você, já está ótimo. Você já está avançando aí, tá bom. Já está menos pior do que seria antes. De responder assim, vai, me erra, vai, paga meu número aí. Desaparece, só vem procurar eu quando você está com problema aí. Me chama para um churrasco, vai. Tem gente que faz isso. Maltrata o outro. Agora que bom sermos oradores, bons oradores. Que bom utilizar a nossa palavra para poder edificar corações. Trazer esperança, trazer soluções, trazer alternativas. Talvez você não consiga fazer ninguém resolver o problema, mas você pode trazer ali, às vezes, um alívio. Fala assim, não, tem paciência. Você vai passar. Pronto. Você não resolveu o problema da pessoa, você não deu nada, nenhuma solução mágica, mas você trouxe esperança. Depois da tempestade vem a bonança. Vamos continuar aqui com o Evangelho. Ó. Olha lá, oradores que mais brilho têm
do que solidez, cujas palavras trazem superficial verniz, de sorte que agradam aos ouvidos, sem que, entretanto, revelem, quando escutadas, algo de substancial para os corações. Simboliza também essa mensagem todos aqueles que, tendo meios de serem úteis, não são. Nossa, aí agora abre um leque mais vasto. Primeiro ele falou aqui da parte da oratória. Agora já abre um leque assim, que você encontra no mínimo umas 200 oportunidades de ser útil por dia. Agora mesmo vindo aqui, passei aqui dentro de Badiba City, entrei dentro do primeiro semáforo ali, o semáforo estava vermelho. Ia ficar vermelho um bom tempo, ia demorar para abrir. Aí na hora que eu estava chegando, eu percebi que tinha um carro saindo daquele posto de gasolina, um chinão ali, né? O cara estava saindo do posto e ele queria entrar ali, onde eu estava vindo para cá, né? Aí eu peguei, dei uma maneiradinha, fiz um sinal para ele assim com a mão, ele entrou, agradeceu. Olha, mas não doeu nada fazer isso aí para mim, nada. Não atrasou minha vida, não cheguei aqui atrasado, não doeu, eu não estou nem contando vantagem aqui minha não. Só estou dizendo assim, é uma coisa muito pequena que a gente pode fazer e já conta a ponto a nosso favor. Já estou utilizando o bem que eu tenho aprendido em favor de alguém. Não sei quem é a pessoa do carro, eu sei que era um Corsinha sedã. Só isso que eu sei. Quer dizer, adiantou a vida dele, talvez se eu não deixasse ele passar, ele ia ficar ali passando mais vários carros sem deixar ele entrar. Ia mudar muito a vida dele? Não, também. Ele ia atrasar um minuto a mais para chegar em casa. Mas é um minuto a mais que ele pode passar, às vezes, com a família, né? Um minuto a mais que ele vai ter de descanso, vai ter trabalhado o dia inteiro hoje. Então, assim, se a gente for procurar circunstâncias de sermos úteis, é a todo momento. É ininterruptamente. Eu estou aqui tentando, por exemplo, extrair dessa lição o máximo que eu tenho para poder passar para vocês. Quer dizer, eu quero me doar ao máximo para poder valer a pena. Eu quero produzir frutos. Eu quero que vocês saiam daqui hoje saciados. Pelo menos, assim, comer um pedacinho de um figuinho que eu dei para vocês. Nem que for um pedacinho pequenininho. Nós temos que fazer isso todos os dias, 24 horas por dia. Com os nossos pensamentos, com a nossa família, no nosso ambiente de trabalho, na casa espírita, na rua, no trânsito, fazendo caminhada, dormindo. Você dorme, né? O corpo descansa. Mas para onde você vai? Para onde o teu espírito vai? Será que nós estamos sendo úteis no mundo espiritual? Nós temos que planejar isso. Antes de dormir, você pode fazer uma prece pedindo para ir assistir uma palestra lá de uma grande figura. Eu mesmo, de vez em quando, faço uns pedidos. Eu gostaria muito de ver o Chico Xavier. Sabe? Gostaria de assistir uma palestra do Chico Xavier. Quero me instruir. De repente, eu devo ter ido em várias já, mas eu não lembro, né? Depois chega aqui, tem um véuzinho de esquecimento. Mas o meu desejo gostaria muito de ver o Chico. Será uma palestra com o Emmanuel? Será com o André Luiz? Dr. Bezerra de Menezes? Já pensou? Então a gente tem que começar a projetar isso. E para a gente ir se aperfeiçoando. Para a gente começar a perceber nos detalhes da vida cotidiana oportunidades de servir. E oportunidades, enquanto está servindo, está se remodelando. Quer dizer, eu estou servindo, eu uso o outro para ser um beneficiário, ele se beneficia de algo bom que eu faço para ele, mas quem está consolidando uma efetiva melhoria em si mesmo sou eu. Porque o outro, o máximo que ele pode sentir, se ele tiver um grau evolutivo relevante, é sentir uma gratidão por mim. Poxa, que legal, que bom, né? Eu recebi um benefício aí e tal. Mas o que vai mais fazer substância sou eu, na minha vida. É isso que eu contei da história do carro que eu deixei entrar lá, é algo absolutamente singelo, não me torna melhor que ninguém. Mas eu adquiri uma satisfação comigo. De ter percebido que o outro queria entrar. Aí cheguei, parei no semáforo, o rapaz entrou na frente, parei no semáforo, o farol do carro está ligado, ali é um lugar bem iluminado. Deixei o carro na meia luz. Sabe quando você desliga o farol do carro? Deixa só naquela luzinha pequena que tem dentro do farol? Aí a Estela, minha esposa, falou assim, mas por que você faz isso? Só para que ofuscar alguém? Talvez alguém venha em sentido contrário, o meu farol ofusque, né? Não estou precisando do farol agora, eu estou parado, o semáforo está vermelho. Então não custa nada, são pequenos detalhes que para mim pode ser algo banal, mas para alguém que está vindo em sentido contrário, pode ser relevante. Dá um alívio nos olhos de alguém aí. Ainda depois aí o semáforo abriu, seguimos ali, passamos na praça central do Badi, andamos um quarteirão, ela falou, acende a luz aí, né? Porque vai que alguém também não te vê. Já é falta de caridade, né? Às vezes alguém não está enxergando tão bem.
vai querer atravessar a rua com pedestre, e eu estou com o farol apagado, porque eu estou só na meia luz, né? Então já acende aí de novo. Você vê, a todo momento nós temos que estar pensando no que a gente está fazendo, se está prejudicando ou se está beneficiando alguém. Vamos adiante aqui, ó. Então ele aqui representa então a espiritualidade dizendo que são árvores cobertas de folhas, porém baldas de frutos, ou seja, vazias, sem nenhuma relevância. Todos os sistemas, todas as doutrinas, que nenhum bem para a humanidade houverem produzido, cairão reduzidas a nada. Que todos os homens deliberadamente inúteis, por não terem posto em ação os recursos que trazem consigo, serão tratados como a figueira que secou. Aí a gente pensa assim, será que está correndo risco de acontecer isso comigo? Será que se eu desencarnar hoje, vou ser considerado uma figueira seca? Eu vou dizer mais, hein? Não vai ser ninguém que vai nos ordenar isso. Vai ser a nossa própria consciência. E todo mundo tem medo, né, de chegar no mundo espiritual e tá lá um juizão pronto para poder falar, eu sei que você fez no verão passado. Botar o dedão na nossa cara e dizer o que a gente fez e o que a gente não fez. Traga uma notícia boa, isso não vai acontecer, pode ficar tranquilo. A espiritualidade não age dessa forma. Benfeitores trabalham com amor, não trabalham com intimidação. E nem com constrangimento. A questão vai ser assim, vou chegar no mundo espiritual e eu não tenho moedinha nenhuma dentro de mim. Eu não joguei, não investi nada em mim. Vocês concordam que deixar alguém entrar na frente do carro, não dá para dizer que é uma moedona, né? Mas é uma moedinha de meio centavo? Já é alguma coisa, né? Quer ver a relevância de algo muito pequeno que você possa fazer? Vocês já leram um livro Nosso Lar ou já assistiram um filme? Assistiram? Vocês sabem por que o André Luiz foi socorrido? Vocês sabem ou não? Uma caridade ele fez. Minha. Ele atendeu uma senhora no consultório dele, que ele era médico, sem cobrar nada, porque a mulher era muito pobre. E essa abençoada mulher via ele, assim, tratava ele como um ídolo, né? Uma pessoa muito generosa. Você vê, ele poderia ter feito isso mais vezes, mas fez uma vez só. Sei lá, talvez, ou mais de uma vez para aquela mesma mulher. Até no filme é engraçado, né? Que ele vê a mulher de longe, a mulher, ah, seu André, tá, a mulher toda alegrinha lá, e ele nem queria ver a mulher. Ele não tinha, acho que cheirou dentro dele um constrangimento, né, de alguém que ele cuidou ali, mas ele não estava cuidando de coração mesmo. Mas foi um ato bondoso. Mesmo que ele não tenha feito de coração. Aquilo garantiu, aquele gesto garantiu o seu socorro no umbral. O livro conta que ele ficou 8 anos no umbral, não é isso? Aquilo... garantiu muita prece. Pois é, a prece foi uma luz que bateu no peito dele e fez ele acordar e pedir ajuda, finalmente. Iluminou o coração dele através daquela que se sentiu beneficiada por ele. Tem uma outra historinha que conta, está em algum livro do Chico, eu não lembro qual, talvez você vai lembrar. O professor Lick conta muito essa história lá no Airus, de um indivíduo muito mal, que chegou no mundo espiritual, ele era matador de pessoas, ele era meio como tipo um Billy the Kid, assim, da vida, sabe? Andava de cavalo e matava, era tipo peão, leão de chácara, assim, sabe? Chegou no mundo espiritual e foi colocado numa caverna totalmente escura, úmida. Ele não enxergava nada. Ele andava assim, tateando no chão, com medo de cair, totalmente escuro, lugar úmido, fétido, sem ninguém para compartilhar com ele ali a presença. E ele ficou lá alguns anos naquele lugar. Quando foi um belo dia, ele começou a enxergar uma pequena luz que se abriu. E ele começou, então, a caminhar em direção a ela. Era uma luz muito pequena. Ele andou muito dentro daquela caverna. E chegando no local onde estava a luz, ele encontrou um benfeitor espiritual. Estava ali esperando. Disse assim para ele: meu irmão, vim te socorrer. Ele falou assim: como assim? Vim te socorrer por quê? Tudo bem que você fez. Ele falou: não, o senhor está enganado. Pode voltar então, porque eu tenho certeza que eu nunca fiz bem para ninguém nessa vida. O senhor fez sim. Temos um registro aqui de um dia que o senhor estava se alimentando, uma coxa de frango, e aí
Depois o senhor comeu a coxa, o senhor jogou o osso do frango. E uma pessoa estava com muita fome foi lá comer, era um mendigo que comeu. Então vocês analisem uma questão assim. O osso que você jogou para alguém comer é considerado um bem por Deus. Agora você imagina, talvez isso pode salvar a gente num dia de uma grande enrascada no mundo espiritual. Agora o que dizer daqueles que procuram servir muito mais do que jogar um singelo osso? Ele comeu toda a carne e deixou algumas poucas cartilagens ou muito pouca carne naquele osso. O que dizer então daquele que oferece uma coxa inteira? O que dizer então daquele que oferece uma boa conversa? Que oferece um carinho, oferece uma gentileza? Já parou para pensar nisso? Chegando no mundo espiritual, nós vamos precisar muito da ajuda de alguém, ou de alguns. Eu mesmo fico sempre planejando meu desencarne aí. Nossa, será que vai ter alguém para me dar a mão aí? Quando eu abrir os olhos e perceber que eu não estou mais aqui nesse mundo, não sei se vai ser fácil. Espero que tenha pelo menos um para me socorrer lá. Talvez um que vai nos socorrer é aquele um que é benfeitor de uma pessoa que a gente ajudou assim, de uma forma despretensiosa. Pacotinho de bolacha que você levou uma família carente, uma criança comeu ali alegremente, pode um dia salvar a tua jornada no mundo espiritual. Pode ser o início de alguém que te encaminha. No livro Fonte Viva, o Emmanuel traz uma menção que se chama Pelos Frutos. É um capítulo 7. Ele diz o seguinte: por seus frutos os conhecereis. No Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 16. O Emmanuel discorre. Nem pelo tamanho, nem pela configuração, nem pelas ramagens, nem pela imponência da copa, nem pelos rebentos verdes, nem pelas pontas ressequidas, nem pelo aspecto brilhante, nem pela apresentação desagradável, nem pela vetustez do tronco, nem pela fragilidade das folhas, nem pela casca rústica ou delicada, nem pelas flores perfumadas ou inodoras, nem pelo aroma atraente, nem pelas emanações repulsivas. Árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos frutos, pela utilidade, pela produção. Assim também nosso espírito em plena jornada. Ninguém que se consagre realmente à verdade dará testemunho de nós pelo que parecemos, pela superficialidade de nossa vida, pelo epiderme de nossas atitudes ou expressões individuais, percebidas ou apreciadas de passagem, mas sim pela substância de nossa colaboração no progresso comum, pela importância de nosso concurso no bem geral. Pelos frutos os conhecereis, disse o Mestre. Pelas nossas ações seremos conhecidos, repetiremos nós. Portanto, meus amigos, nós precisamos ouvir muitas palavras e baixar o volume daquilo que a gente ouve e que não é tão bom. Aumentar o volume do que a gente ouve e que é relevante. Nós precisamos aprender a diminuir tudo que nos causa ruído, que nos causa problema, que nos faz nos tornar inférteis, inválidos. Consumo, por exemplo, de informações inúteis. Nós temos aumentado muito o volume disso, diminuído o volume daquilo que Deus traz para nós. Parece algo muito subjetivo, muito distante da realidade. Quando se fala o nome de Deus, quando se fala de Jesus, parece figuras muito inatingíveis, algo muito distante de nós, mas não é. Jesus é parceiro nosso. Cada bem que você pensa, cada bem que você faz, cada palavra que você fala, traz consolo para alguém. Você está manifestando Jesus através da sua figura. Até o próprio apóstolo Paulo disse isso. Eu não sei se sou eu que habito o Cristo, mas eu já percebo que é o Cristo que habita em mim. Já pensou um dia chegar a ter essa sensação de proximidade com a divindade que nos rege? Vai ser um dia que você vai perceber que as doenças vão passar longe da sua vida. Você vai perceber que a solidão não vai ser algo mais que nos amedronte. Nós vamos ser felizes com a nossa companhia. Se um dia você tiver que ficar sozinho, você vai ficar satisfeito com a tua presença. Você vai estar em boa companhia. Tomara que ninguém precise passar por isso, né? A solidão não é fácil. Mas é um período de reflexão também.
No livro Viagem Espírita de Allan Kardec, tem uma mensagem interessante que diz assim: se dois grupos estiverem discutindo um assunto, e um grupo está certo, mas é mais truculento, mais arrogante, descaridoso, antifraterno, violento, e o outro grupo está errado, mas é mais amoroso, mais fraterno, mais caridoso, nós fiquemos com o segundo grupo. Porque o segundo grupo, por mais que tenha ignorância, mas tendo fraternidade, eles dão abertura aos benfeitores chegarem. Então, você quer participar de um ambiente onde existem benfeitores? É um ambiente de caridade. Mesmo que ainda haja ignorância. Porque aqueles que são truculentos, por mais que sejam detentores da verdade, eles são inacessíveis à projeção e ao auxílio dos benfeitores espirituais. Eles são indivíduos cascudos. Já nós, assim, eu falo até por mim aqui, mais bobinho, assim, mas se é bobinho, mas você é mais manso, a espiritualidade te atinge. Ela consegue te colocar ensinamentos, consegue te dar aprendizados que vão ser relevantes. Então é preciso colocar o fruto da humildade à disposição das pessoas em nós. Precisamos deixar que esse fruto comece a germinar. É preciso reconhecer a nossa pequenez e aceitar que nós precisamos muito, aprender muita coisa ainda. Então olha isso, está lá na revista, então, no livro Viagem Espírita de Allan Kardec. Fique com o grupo menos astuto, menos esperto, mas o grupo mais humilde, o grupo mais unido, o grupo mais fraterno. Essa é uma grande lição para nós espíritos, no ambiente de uma casa espírita. Essa é uma grande lição para nós, para escolhermos as nossas amizades. Vale mais a pena, às vezes, você ser amigo de alguém mais simples, menos empoderado, com menos recursos financeiros, mas alguém de bom coração. Que é uma pessoa que vai estar junto com você nessa jornada. Nós precisamos de gente assim ao nosso lado. Estou aqui também dizendo que nós temos que excluir pessoas, tá, gente? Não interprete dessa maneira. Não é para você excluir aqueles mais intelectuais, mais endinheirados, de forma alguma. Mas assim, que a gente possa cultivar em nós essa afirmativa aqui de Kardec. Que nós possamos ser os indivíduos que provocam e constroem grupos de fraternidade, mesmo que o conhecimento ainda seja muito pequeno. Com essa propensão, com essa índole, que nós passamos então a adquirir, colocar em xeque, colocar a postos, né, para poder ser operacional, nós vamos crescer muito. E para finalizar aqui, que a nossa hora está acabando, ó, a bondade divina multiplica o bem que a gente espalha. Jesus já deu esse exemplo quando fez uma multiplicação de pães e peixes, né? Diz que eram 5 pães e 5 peixes, né? E alimentou uma multidão de 5.000 pessoas. Isso é para mostrar que no ambiente de Deus, tudo é farto. Jesus ainda afirmou, eu vim para que tendes vida e vida em abundância. A abundância que Jesus nos trouxe, muitos irmãos nossos de outras crenças religiosas interpretam apenas como a abundância material, como a riqueza, como você conquistar, comprar mansões, etc, etc. A abundância que a gente fala aqui é uma abundância de satisfação íntima, de crescimento espiritual, de algo que você constrói agora e vai carregar com você para a eternidade. De um conhecimento que você adquire agora, ninguém consegue te tirar. Podem te tirar até a tua vida. Pode entrar alguém aqui agora, matar um de nós. O governo pode confiscar os nossos bens. A justiça pode mandar nos prender. Mas o conhecimento que você adquire, ninguém consegue te tirar. É a maior riqueza da sua vida. E aí você imagina então a relevância de um conhecimento adquirido e praticado. Conhecimento exteriorizado. Portanto, meus irmãos, que nós sejamos figueiras frondosas. Figueiras que produzem frutos o ano inteiro. Que a gente faça isso com os nossos pensamentos. Com as pessoas que estão ao nosso redor. Com aquela pessoa que só te procura no WhatsApp quando ela está numa pior. Ela não chama você para um churrasco nenhuma vez. É que bom que você é luz na vida de alguém. Que bom que tem alguém, quando está com um problemão, lembra de você. Abençoado você é. Não se irrite. Sirva. Se te obrigarem a andar 1000 passos, vai antes com ele 2000 passos. Disse Jesus. Faz ao teu próximo aquilo que você gostaria que ele te fizesse. Não é isso? Ame o próximo como a ti mesmo.
mas ame ao próximo como ele quer ser amado. Eu dou sempre o exemplo da comida, né? Se ama ao próximo como você se ama, você vai falar assim, nossa, eu vou chamar então os meus amigos aqui do Carbar Shooter, vou fazer um almoço lá em casa domingo, vou fazer lá um super assim, um prato lá com um jiló gostoso, que eu gosto muito de jiló, sabe? Aí vocês falam, mas nós não gostamos de jiló não, sabe? Poxa, tô amando vocês, gente. Vou dar um festival de jiló lá em casa, vocês não querem não? Vocês são assim, desgramados esse ano, hein? Nós aqui gostamos de abobrinha, de chuchu, qualquer coisa, menos de jiló, que tem esquisito amargo lá. Então, eu não posso amá-los como eu me amo, eu preciso aprender como vocês querem ser amados. Amar o próximo não é amar o próximo de acordo com a minha maneira. Eu tenho que descobrir qual a maneira da pessoa, o que ela gosta. Outro exemplo que eu brinco sempre é, eu não vou dar a camisa do Palmeiras para nenhum corintiano. Ele não vai gostar. Então, se eu tenho um amigo corintiano, eu tenho que dar uma camisa do Corinthians para ele. Se vocês gostam de abobrinha, se vocês forem na minha casa um dia, eu vou fazer abobrinha para vocês comerem. Eu gosto de jiló, falar a verdade para vocês. Eu gosto mesmo, verdade. Mas eu sei que tem um monte de gente que não gosta, né? Por exemplo, coentro. Eu não gosto de coentro. Se você quer me amar, não me chama para comer coentro, não, que eu não quero. Mas eu sei que tem um monte de gente aí que tá falando, ai meu Deus, um coentro com feijão, né? O pessoal fala que coentro com feijão é uma delícia. Então, assim, aprender a amar é assim, aprender a entender o que o outro necessita, o que ele deseja, quais são as suas aspirações. É ter essa sensibilidade. Perceba o outro. Perceba o que as pessoas necessitam. Não há dúvida nenhuma que você vai ser uma figueira das mais belas. E esse é o meu desejo. Que todos vocês brilhem e produzam frutos. Alguns 10 por 1, outros 10 por 50. Outros vão, uma sementinha cebando vai virar 100. Muito obrigado. Que vocês tenham aí uma ótima noite. Que Jesus, nosso Mestre, continue nos abençoando, como sempre o faz. Até a próxima. Obrigado. Obrigado eu.